Oi, gente, aqui quem fala é a professora Jéssica. Hoje eu vim trazer para vocês uma discussão e uma apresentação em torno do tema plano de aula. Algumas professoras me pediram, porque têm dificuldade de planejar, porque são novas no que estão fazendo, outros porque têm dificuldade de articular o que planeja com as exigências da Base Nacional Comum Curricular, que a gente sabe que hoje tem nomenclaturas diferentes, especificações diferentes daquele plano de aula que a gente vinha fazendo há um tempo atrás. Obviamente que cada realidade se adequa da sua maneira. Muitas escolas não exigem um plano de aula tão detalhista. Eu mesma não elaboro um plano de aula tão detalhista, mas sugiro que quem tem dificuldade se ambiente com esse tipo de plano de aula, até para ter clareza do que está fazendo. Então, à medida que você aprende dessa maneira, fica mais fácil para simplificar. Porque às vezes a gente simplifica e também falta informação, falta elemento que é importantíssimo para entender um plano de aula. Então, assim, esse plano de aula que eu fiz, ele é fictício, eu fiz para exemplificar aqui o que eu quero explicar. É importante dizer que, embora você trabalhe com um plano de aula mais simplificado, plano de aula tem sempre que ser autossuficiente, porque se um dia você faltar, o professor que pega esse plano de aula para dar aula no seu lugar, ele tem que entender como que ele vai dar aquela aula. Ele não pode pegar e ficar com dúvida. Então, o plano de aula, o registro, da sua aula não cumpriu com o seu objetivo, que é de sistematizar um momento de aprendizagem. Outra coisa que eu quero, antes de ver propriamente os itens que tem aqui, que eu elaborei, é diferenciar plano de aula de planejamento. Muitas pessoas se referem ao plano de aula chamando de planejamento de aula, e há uma diferença conceitual. Para quem tem dificuldade, talvez não saiba disso. Planejamento é a sua organização mental, é aquilo que você organiza como vai ser a sua aula. Ele precede o plano de aula. O plano de aula, ele é o registro do que você planejou. Por isso se chama planejamento e o outro se chama plano de aula. É algo bobo, parece bobo, mas não é, aliás, mas é preciso ser dito. Então, o que a gente vai tratar aqui é do registro, que é o plano de aula. Bom, todo plano de aula ele tem que começar com dados de identificação da escola, da turma e da professora. Isso serve tanto para um plano que está totalmente de acordo com a BNCC, como um plano mais simplificado. Então, você precisa colocar o nome da escola, o nome da professora que vai dar aula, o ano de escolaridade para o qual aquela aula está sendo planejada e a data da aula, que não é a data do dia que você planejou, é a data do dia que você vai dar aquela aula. A BNCC, ela discute que o ensino ele é dividido por áreas, São áreas do conhecimento. E essas áreas, elas são 4. Área de linguagens, área da matemática, área das ciências naturais e área das ciências humanas. Na área das linguagens, ela abraça 4 componentes curriculares, que são língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. A área da matemática abraça só um componente, que é o componente da matemática. Na área das ciências naturais, ela abraça também só um componente, que é o componente ciências. E na área das ciências na área das ciências humanas, ela abraça 3 componentes curriculares: geografia, história e ensino religioso. Então, é importante assim, se familiarizar com esses nomes. Então, o ensino ele é dividido por áreas, e dentro dessas áreas tem os componentes curriculares. Agora, o que são os componentes curriculares? Basicamente, são as disciplinas que a gente sempre veio falando, disciplina, e agora mudou para componente curricular. Neste plano fictício que eu estou apresentando aqui, eu vou lidar com o componente curricular língua portuguesa. E aí, cada componente, vamos dizer assim, ele tem as gavetas que segmentam os temas que fazem parte daquele componente. Então, se a disciplina, se o componente curricular língua portuguesa, ele tem temas referentes a esse segmento.
E aí, esses temas são chamados de unidades temáticas, que está aqui como segundo item. Para o componente curricular, eu escolhi 2 unidades temáticas. Leitura, escuta e escrita. São 2 unidades que eu vou trabalhar neste plano de aula. E aí, dentro dessas unidades temáticas, a gente, então, elabora os objetos do conhecimento. A gente elenca, os objetos do conhecimento. Objetos do conhecimento é aquilo que a gente conhece como conteúdos. Só que na BNCC, ele não entende só como conteúdo. Ele também entende como conceito. Então, você pode estar lidando com conteúdos e conceitos. Por isso, o nome também é diferente. Para esse plano, eu destaquei 4 objetos do conhecimento. Primeiro, tratar as estratégias de leitura, revisão de texto, correspondência fonema-grafema e construção do sistema alfabético. Então, são 4 objetos que eu vou tratar. E aí, como que eu vou tratar esses objetos do conhecimento? Isso fica mais claro com as habilidades. Habilidades, nós conhecemos as habilidades como os objetivos. Lá, quando a gente planejava outros planos de aula de modo mais simplificado, a gente colocava lá o objetivo. Esse objetivo é importante ressaltar. Ele é na perspectiva do aluno, da ação do aluno com a proposta que está sendo dada na aula, na ação do aluno com o conteúdo, na ação do aluno com o conceito. Então, isso se refere às habilidades. É para isso que se refere o objetivo, nunca na perspectiva do professor. Porque a gente encontra muito também plano de aula redigido de modo errado, redigido com a ação do professor, e é a ação do aluno. E sempre se inicia com o verbo. Se vocês forem perceber aqui, tá? Localizar, ler, segmentar. Então, tá sempre redigido com o verbo e sempre a ação do aluno. Então, é o aluno que vai localizar informações explícitas em texto, é o aluno que vai ler palavras novas, é o aluno que vai segmentar palavras, não é o professor. Então, aqui, basicamente, a gente tem mais ou menos as mesmas coisas de um plano que a gente conheceu, aquele plano antigo, mas com outra nomenclatura. E aí, como então que efetivamente a aula vai acontecer? Nós temos aqui, então, a metodologia. A metodologia é o como fazer, o passo a passo, como que eu vou desenvolver essa aula. Eu costumo dividir isso em 3 dimensões, vamos dizer assim. Por quê? Porque é importante que a gente perceba a diferença de dizer uma atividade e explicar uma atividade. Muitas vezes, nos planos, a gente só diz a atividade. E aí eu posso dizer uma atividade, não dar aquela aula, e o professor que pegar o plano não sabe como que vai desenvolver aquela atividade. Então, a metodologia ela precisa ter as atividades, o desenvolvimento que é o passo a passo da aula e os recursos que serão necessários. Os recursos, eles determinam também como que a gente vai desenvolver, como que a gente vai executar tal momento na aula. É preciso que eles estejam explícitos ali. Para essa aula, e agora eu vou entrar não mais na explicação técnica do que tem que ter um plano, porque aí eu já vou entrar em outro aspecto que também foi muito pedido, de explicar como é que se elabora uma aula para alfabetização. Então, eu vou explicar aqui as atividades e como eu desenvolver essas atividades num tempo de aula, num dia de aula, um dia letivo de 4 horas de aula. Então, assim, pensei em um dia para quem trabalha em um turno parcial. Eu não trabalho em um turno parcial. Minhas turmas de alfabetização, elas têm um turno integral, elas entram às 7h30 da manhã na escola e saem às 2h30. Então, eu tenho que planejar, muitas vezes, um dia inteiro de aula. Mas aqui é uma aula de 4 horas. Na alfabetização, o jeito que eu trabalho é da seguinte maneira. Primeiro, eu começo com uma roda de leitura. E aí, como eu disse lá no vídeo, que eu mostrei meu caderno de planos de aula, é a leitura pela leitura, sem nenhuma pretensão de propor alguma atividade depois. Por quê? Porque nesse momento eu quero que o aluno se ambiente com o prazer de ler, com contato com diferentes tipos de texto. Então, de modo geral,
eu tento propiciar para o aluno todos os dias, cada dia, um tipo de texto diferente. Claro que o perfil da turma gosta mais dos textos narrativos, mas aí eu posso trazer um texto informativo, uma notícia, um texto, vários tipos de texto, né? Um poema. Então, cada dia eu proporciono um gênero textual diferente. Então, eu sempre começo com uma roda de leitura. E aí, é aquele momento de prazer, da escuta, de trabalhar lá, como eu disse aqui, a dimensão de leitura e escuta, compartilhada ou autônoma. A seguir a roda de leitura, eu proponho a rotina. A alfabetização precisa de um momento de rotina. Isso é um momento que cria um ambiente facilitador de aprendizagem. Então, normalmente nessa rotina, eu faço a leitura e a interpretação do calendário, do dia, de saber qual é o dia, qual é a semana, qual é o mês. Depois a gente canta a música dos dias da semana. Aí, a seguir a isso, a gente faz a contagem dos alunos. E essa contagem dos alunos não é só simplesmente para saber quantos alunos tem, isso é um conhecimento básico, né, da matemática, mas também serve para construir o raciocínio lógico matemático, quando você faz quantos alunos tem, quantos faltaram. Se você é uma turma de 30 alunos, naquele dia tem 27 alunos na turma, então eles têm que fazer, né, um movimento de subtração para saber quantos alunos faltaram. Depois a gente conta quantas meninas, quantos meninos, e aí a gente percebe se, por exemplo, um grupo tá com mais meninos, né? Então, quantas meninas faltam para ter o mesmo número de meninos? Isso são, né, construções do raciocínio lógico-matemático. Então, é também uma etapa muito importante da rotina. A seguir a isso, a gente faz a chamada da turma, que pode trabalhar diferentes e mobilizar diferentes objetos do conhecimento, né? Mas, assim, com intensidade na ordem alfabética, trabalhar a questão do conhecimento do alfabeto. E aí a gente normalmente canta uma música do alfabeto, faz alguma coisa direcionada para explorar o alfabeto. Então, esse momento de rotina. E aqui, nesse planejamento fictício, eu preparei uma atividade que, antes de tudo, é uma atividade que eu elenquei algumas atividades, né? Quer dizer, é um tema de aula que eu elenquei algumas atividades. Isso não significa que você não possa fazer outras, porque às vezes eu publico uma atividade e vem algumas pessoas questionando: ah, mas por que tá faltando isso, tá faltando aquilo? E a ideia nunca é oferecer tudo, né? É dar um caminho para o professor que tem dificuldade, ou dar um caminho para o professor que está procurando uma coisa diferenciada, e o professor também pensar em outras coisas, de acordo com o perfil da sua turma. Então, para essa aula, eu preparei uma roda de leitura, depois eu vou fazer a rotina, e eu vou trabalhar a parlenda do sapo cururu. Dentro dessa parlenda, eu propus algumas atividades, que é trabalhar a parlenda lacunada e uma atividade de formação de palavras. Então, agora eu vou pular aqui para o desenvolvimento para vocês saberem o que precisa ter. O desenvolvimento nada mais é do que a explicação passo a passo daquela atividade que está elencada aqui na metodologia. Eu aprendi isso no curso de didática que fiz, que é importante você distribuir o tempo da sua aula. E aí a gente distribui o tempo contabilizando também os imprevistos que pode ter uma aula, né? Sabe que uma aula não transcorre de uma maneira assim natural, tem sempre, né, as interrupções, então você tem que pensar na complexidade daquela atividade e como que também as interrupções podem ser contadas no tempo. Então eu separei a aula em 6 momentos, incluindo também junto desse desenvolvimento, o momento de entrada e o momento de saída dos alunos. Então, totalizando 8 momentos. O que eu coloquei aqui? Entrada dos alunos, em torno de 10 minutos, para os alunos chegarem, se organizarem, enfim, né, se estabelecerem ali do jeito que cada um faz com a organização da sua turma. No primeiro momento, uma distribuição de 20 minutos, a leitura do livro Lorotas e Fofocas. Citei um livro aqui, só para exemplificar, é um livro que trabalha com rimas, né? Mas também aborda o tema de fazer fofoca. Esse momento ele está aqui, incluído na atividade de roda de leitura, que é aquela leitura pela leitura. Passado esse momento, vem o segundo momento, que é o momento da rotina, que eu já expliquei rapidamente como eu fiz, né? A leitura do calendário, a música dos dias da semana, a contagem dos alunos, a chamadinha, a música do alfabeto, toda a rotina aqui também.
E aí, cada um lança a mão dos recursos que tem para fazer isso. Na minha turma eu tenho lá banner, tenho materiais que vão dando suporte visual para o aluno fazer isso. Então, leva-se um tempo também, porque tem uma turma numerosa e as atividades, boa parte ali envolve falar da turma inteira, como é o caso da chamadinha. Então, você trabalha todos os nomes e isso demanda um tempo. Então, aqui para esse momento, eu especifiquei 40 minutos. Aí, o terceiro momento, que ele vai propriamente ao encontro do que eu escolhi lá na parte de cima, de tudo que diz respeito ao tema dessa aula, né? Tanto dos objetos do conhecimento, das unidades temáticas e das habilidades. Então, tudo que eu escrevi lá em cima foca do terceiro momento para baixo, basicamente. Não que lá na unidade temática de leitura e escuta, ela não abrace o que eu já fiz na rotina, o que eu já fiz na leitura, né, da história inicial. Então, o terceiro momento é pensar a partir do que eu vou trabalhar nesta aula. Então, eu escolhi para essa aula uma parlenda chamada Sapo Cururu, é uma parlenda muito conhecida. Como é uma turma de primeiro ano, o primeiro movimento que eu vou fazer é uma leitura apontada por mim, né, da parlenda Sapo Cururu. Obviamente que você pode colocar a música do Sapo Cururu para as crianças dançarem, cantarem, isso aí são outras atividades que você pode incorporar no seu plano de aula. Aqui eu estou dando algumas dicas, algumas opções, mas você pode, pensou em uma outra opção que cabe melhor para sua turma, é legítimo também. Então, eu vou fazer a leitura apontada, que é muito importante para a criança visualizar cada palavra do texto. Depois eu vou explorar coletivamente esse texto. Essa questão de trabalhar o coletivo é muito importante, primeiro, porque a criança tem a possibilidade de fazer a escuta do outro, de outra coisa que ela talvez não tenha pensado, e também cria, desinibe aquele aluno que tem insegurança. Muitos alunos têm insegurança. Então, se ele percebe que o amigo errou, e isso não causou nenhum constrangimento, porque o erro faz parte do processo, ele vai ficar também mais confortável de participar, né? E estimula um estimula o outro. Então, eu exploro sempre coletivamente o texto. E aí, a gente, no cartaz, pode fazer um cartaz do Sapo Cururu lá da música, pintar os espaços entre as palavras, identificar e destacar palavras no texto, as rimas, o título, palavras que você queira trabalhar nas atividades que vêm a seguir, né, ao uso desse texto. O importante que também se diz da BNCC é usar o texto, não como pretexto, mas usar o texto como fundamento de aprendizagem, porque o texto ele tem uma utilidade muito grande no dia a dia, né, da criança. Então, ela começa a perceber que as coisas não estão isoladas e elas têm um sentido. Então, explorar esse momento todo, né, do visual do texto, da construção do texto, tudo isso coletivamente eu faço. E aí também é uma atividade que leva um tempinho, eu dediquei aqui 50 minutos para essa atividade. A seguir, a gente continua explorando o texto, mas de uma maneira diferente, como atividade, que também pode ser coletiva, mas você também pode fazer ela de modo individual. Então, quando eu faço o texto lacunado, eu normalmente faço a folha de atividade do aluno, colo no caderno dele e tenho cartaz, porque aí a gente vai trabalhando com as crianças que têm confiança de ir lá, identificar a palavra que está faltando no texto para colar na lacuna. E aí o aluno que não pôde ir, ele faz no seu texto, no caderno. Então, normalmente eu trabalho dessa maneira. Aqui eu dediquei 30 minutos para essa atividade. Obviamente, toda aula, né, toda escola, seja em turno parcial ou em turno integral, tem um recreio. Então, aqui contabilizei também, porque tem que contabilizar todos os momentos, né, daquele dia na sua aula. Contabilizei aqui 30 minutos, normalmente são, 15, 20, 30 minutos. Isso depende muito da escola. E aí, uma atividade a seguir desse momento de volta, né, tem a volta... acalmar, porque correram, porque fizeram acontecer. Tem sempre um inquérito, um enredo, né? Uma história depois do recreio. Acalmados, a gente tem um outro momento, que é trabalhar a parte mais unitária das palavras no texto. Então, aqui eu optei por uma atividade de formação de palavras, que é o aluno poder formar outras palavras a partir da sílaba de uma palavra que esteja no texto. E aí eu destaquei a palavra aqui
provavelmente a palavra mais famosa no texto, que é sapo, né? A que tem mais destaque. E aí, você pode formular palavras a partir do sa e depois a partir do po. É uma atividade que ela pode ter uma proposta coletiva, né? Uma construção de resposta coletiva, dependendo do nível da turma, e um registro individual do aluno numa folha fotocopiada. Terminado isso, amarrado isso, né? Penso no momento de saída, que é o momento de se organizar também, né? E o aluno ir embora. Então, eu pensei aqui numa aula de 4 horas. Como que eu vou fazer para dar conta desse passo a passo? O que eu preciso usar para que isso aconteça? Os recursos. E aí, para essa aula, o que eu usei? O livro infantil, Lorotas e Fofocas. Os cartazes com texto lacunado. Talvez cartazes que você tenha que usar no seu momento de rotina. Tudo isso. Fichas com palavras destacadas, que são as fichas que eu vou colar no texto lacunado e vão completar o texto. As atividades ou a atividade fotocopiada que você possa vir a usar, que é a atividade de formação de palavras, o próprio texto lacunado que você pode dar para o aluno fazer o registro individual, e o material que vai fazer todo o registro, né, no texto, o giz de cera para pintar o espaço entre as palavras, o lápis, a borracha, a cola. Aí eu volto a dizer, mas Jéssica, precisa ficar colocando isso no meu planejamento? Precisa, porque se você falta, é aquilo que eu já falei, e um outro professor vai dar aula no seu lugar, ele precisa entender qual é o recurso que vai precisar para desenvolver aquela atividade. E aí, para finalizar o plano, a gente precisa saber de uma avaliação. E aí, por que avaliação? Porque eu estou entendendo aqui não como a avaliação na perspectiva pontual, mas uma avaliação processual. E se a avaliação processual, todos os dias o aluno está sendo avaliado. Então, essa avaliação vai dar a partir da participação do estudante nas atividades envolvidas. Às vezes, ele não foi lá na frente colar a ficha no texto lacunado, mas a escuta dele está atenta, ele falou alguma coisa, ele contribuiu com alguma fala. Tudo isso é levado em consideração na avaliação do aluno, né? Por quê? O aluno não participou diretamente, mas indiretamente. Há alunos que nem isso, ficam apáticos. Então, naquele dia, ele está ali parado e não teve participação. Mas o outro está parado, mas está com a escuta atenta, está acompanhando o que você está falando, porque o olhar te permite, né, perceber isso. Então, a avaliação para esse tipo de aula que eu planejei aqui será essa: observar como que cada aluno participou das atividades propostas. Então, como eu disse aqui, eu também vou desenvolver, né? Aliás, vou disponibilizar o arquivo, né, sem a minha aula, para caso tenha interesse, e eu vou disponibilizar no site. É importante falar que é só uma sugestão. Você pode pegar essa sugestão e criar outro plano de aula. Se você gostar dessa sugestão, você pode usar essa sugestão, mas é importante ter clareza que, basicamente, o plano é a mesma coisa, mas a discussão em torno do ensino, ela se expandiu e, portanto, a nomenclatura de muita coisa mudou. Então, o componente curricular, que é a disciplina, antigamente, os objetos do conhecimento, que são os conteúdos, as habilidades e os objetivos, claro, de modo que se houve, né, refinou aquilo que a gente já conhece e mudou o nome. Mas, basicamente, muita coisa fica bem parecida. Bom, espero que tenha sido um pouco esclarecedor algumas coisas para vocês, né? E ajude quem está precisando. Um beijo em todos e na próxima eu tento aqui planejar um outro tema, uma outra coisa. Muito obrigada.